Ali estava a minha querida terra, esperando que eu desse o primeiro passo para tocá-la. Já solto por eles, dei um passo e toquei na relva do campo. Dei outro. Estava fora da nave. Quando completei os 10 passos recomendados por ele, parei e devagar fui me voltando, esperando ver a partida da nave. Mas qual nada. Ali não se encontrava mais nave alguma. Olhei para o horizonte com esperança de avistá-la. Também não vi nada. Ele nos impressionou com o seu relato. Nós não chegamos à conclusão que ele não tivesse passado isso. Dentro de uma opinião científica, os detalhes, a situação, a época, deixa claro que o senhor Arthur Berletti viveu uma experiência provavelmente em outro planeta. Mas ele ficou um eremita, alguém que se recolheu para o seu mundo. Até o pai, tanto que até o pai ficou quieto, não falou nada por um bom tempo, porque ele sabia que o pessoal não ia acreditar. Isso nos traz uma mensagem que existe no universo, né? E pode existir muito mais de pessoas já bem mais evoluídas do que nós. No entardecer de 14 de maio de 1958, a pacata vida do jovem Arthur Berletti, um tratorista da prefeitura da cidade de Sarandi, estaria para ser profundamente modificada. Naquele dia, Arthur iria viver uma experiência extraordinária. Estamos na estrada Natalino, que liga a esquina Natalino a Sarandi, num percurso de 18 quilômetros. Vinha eu de regresso do interior, já a caminho de Sarandi. E eram mais ou menos 19 horas. Em 14 de maio de 1958, o meu pai estava tentando vencer a pé esse percurso. Quando ao chegar nessa altura da estrada, ele avistou, próximo àquele mato, uma luz. Minha atenção foi chamada por uma luz estranha colocada na orla de um mato que aproximadamente se distanciava a cerca de 200 metros de onde me encontrava na estrada. Atravessei a cerca de arame e quando me encontrava a cerca de 30 metros da luz, verifiquei com espanto que era um objeto material redondo com cerca de 30 metros de diâmetro. Ao chegar próximo, ele percebeu que era um objeto estranho em forma de 2 bandejas sobrepostas. Senti vontade de retroceder e fugir. Entretanto, dominando-me e procurando raciocinar em torno do que via, aproximei-me mais ainda, quando subitamente surgiram mais de 2 vultos e um fortíssimo jato de luz me foi atirado, fazendo-me perder os sentidos. Um tempo se passou, ele recuperou os sentidos e viu que se tratava de estar dentro de uma nave espacial. O objetivo desses seres não eram pegar seres humanos, né? Eram fazer experiência em plantações. Eu tive um contato com o Arthur no ano de 1969, no 2º semestre. Isso aí é uma coisa que realmente aconteceu, que naquela época é difícil de acreditar. O que mais nos tocou e nos convenceu foi com a convicção, com a certeza que ele contava as coisas que ele teria vivido e o que ele teria visto. Quando acordou, Arthur Berletti estava no planeta Akart, a aproximadamente 65 milhões de quilômetros da Terra. A viagem até o planeta durou cerca de 38 horas. A partir daí, até o seu retorno, passaram-se 11 dias. No planeta Akart, Arthur ficou a maior parte do tempo numa cidade com quase 90 milhões de habitantes. Segundo os seus relatos, os acartianos possuem o tipo físico muito semelhante ao do homem da Terra. Foi através do idioma alemão que ele conseguiu se comunicar com os extraterrestres. E ele só lembra que estava
dentro do local completamente isolado, que via criaturas, pessoas muito semelhantes a nós, seres humanos. Ele ficou muito assustado, apreensivo, porque era um local completamente desconhecido do seu cotidiano, do seu dia a dia. E o pai sempre dizia, logo nós vamos ter contato direto com extraterrestres e tudo isso vai vir à tona. Um acartiano, cujo nome era Acork, serviu de anfitrião e guia para Arthur durante todo o tempo da viagem. Arthur manteve contato com tecnologias e avanços na área social, econômica e política, que, segundo ele mesmo, equivaleriam a séculos de evolução se comparados com o que se vivia na Terra de 1958. Vale lembrar que, oficialmente, a primeira viagem espacial do homem foi em 1969, rumo à Lua. Então, qual é o planeta que os senhores têm em mira? Ele fez uma cara azeda e retorceu os lábios e por fim disse: eu me desgosto ter que lhe contar, mas como o filho do sol me pediu para fazê-lo, tenho que fazê-lo. Antes ele continuar, eu, louco de medo que ele dissesse que sim, perguntei: por acaso os acartianos estão planejando invadir a Terra? Não é este o termo exato, mas é realmente na Terra que esperamos resolver este nosso problema. O Sr. Berlet, ele menciona, escreve nos seus manuscritos que ele viu a Terra na cor azul. Nós só tomamos conhecimento cientificamente desse fato no dia 12 de abril de 1961, quando Yuri Gagarin, o soviético, sobrevoou pela primeira vez, o nosso espaço. Andou em torno da Terra e falou essa frase: a Terra é azul. Que se eles têm condições de vir até nós, é porque eles são um povo culto, um povo inteligente, um povo desenvolvido. Em diversos momentos, também em nosso diálogo, ele expressava sempre a saudade que ele tinha de voltar, a angústia de voltar. Ele relatava essas pessoas e aquele planeta como um planeta de muita paz. Após 11 dias, Arthur foi devolvido ao planeta Terra. Ele foi deixado muito perto do local da abdução, ou seja, do sequestro pelos alienígenas. Em casa, Arthur ficou isolado e trancado em seu quarto por dias, até que resolveu narrar a sua experiência para os seus familiares. Imediatamente, Arthur começou a escrever. Foram 422 páginas que se tornaram um livro, publicado em 1967. Com o surgimento do livro, a imprensa começou a discutir, trazer mais à tona esse assunto, Então as pessoas começaram a ver de outra maneira, de outro modo. Ufólogos vieram a Sarandi entrevistar, então isso foi caindo nos ouvidos da população. Nos dias que tinha a lua, que tinha a estrela, que era um dia claro, que tinha aquele céu assim, sabe, que aparece todas as estrelas do mundo. Esse dia, então, nós dizia assim: pai, vamos sentar lá na frente. E daí nós pedia: pai, como é que é lá em cima, pai? Daí o pai começava a explicar, e nós olhando para cima, olhando. Aí dali um pouco, daí o pai falava tanto, a gente se encantava tanto no que ele falava, que nós nem olhava mais para as estrelas. Aí nós virava de frente para ele e ficava lá assim, ó. Sabe, aquela história assim, com a boca aberta, prestando atenção assim, nos mínimos detalhes do que ele falava. Lá ele teria visto aparelhos parecidos com videofone, que nós conhecemos hoje, em pleno século XXI, E ele narrava um vidro a qual parecia um rosto de uma mulher, e o Acork, que é o extraterrestre, que foi o mentor dele nesse planeta, explicou para ele que se tratava de um aparelho de comunicação comum no planeta Kart. O Sr. Arthur Berlet descreve que as naves nesse planeta, todas elas funcionavam com energia solar. Outro fato interessante é que ele fala que a metrópole, a cidade, era uma cidade que tinha mais de 90 milhões de habitantes. E os prédios possuíam pequenas marquises onde pousavam as naves. Na história do Sr. Arthur Berlet tem muitos fatos científicos que ainda não foram esclarecidos, que a gente não tem
ainda conhecimento total. E um desses fatos veio ao público agora no dia 18 de maio de 2003, quando a NASA fotografou do planeta Marte, através de uma sonda norte-americana, o planeta Terra. E a imagem que mostrou foi o centro sul-americano, o Golfo do México e a América do Norte. Isto o senhor Arthur Berlet já tinha narrado em 1958, quando ele viu, através de um funil, a qual ele descreve, que evidentemente poderia estar dizendo um telescópio, né? Mas a linguagem dele usou um funil, quando a Cork apontou esse funil para a Terra e ele pôde ver nitidamente o planeta Terra, a parte sul-americana, a América Central, inclusive o Golfo do México, com todos os seus detalhes. E ele frisa que viu isto nitidamente. Só que esse fato, que pela primeira vez o ser humano tomou conhecimento dessas imagens, foi agora no dia 18 de maio de 2003, através de uma sonda norte-americana que está fotografando a planície marciana. No caso dos acartianos, eles conseguiram o sistema de abolir o dinheiro. Todo mundo trabalha, e todo mundo participa. O curioso é que no livro dele, né, no original do livro dele, de 1967, ele pergunta para o Cork que dia e que horas são no planeta Terra. Aí o Cork pergunta para ele, mas em que ponto? Ele frisa, aonde eu saí, da minha pátria. É um governo único, uma religião única. E nesse momento a Cork pensa um minuto e diz, é dia 18 de maio de 1958. Né? Há exatos 45 anos, aquilo que um tratorista de prefeitura viu no interior de Sarandi, né, sem conhecimento, sem tecnologia nenhuma, através dessa narrativa da sua história em outro planeta, é o conhecimento que nós temos nos dias de hoje, passado por uma sonda norte-americana. Tudo isso vai vir à tona, entende? Então eu encaro como se ele tivesse sido um pioneiro, né? E quando na nossa confissão de fé nós testemunhamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu sempre imaginava que o nosso Deus seria muito pequeno se ele fosse um Deus só desse nosso mundo. E é por isso que ele me abriu a visão e eu diria, nós vamos descobrir realmente que o mundo vai além daquilo que nós enxergamos. Em 1958, havia na Terra umas poucas dezenas de bombas. Hoje, temos milhares delas prontas para disparar a qualquer momento. Em 1958, 1/10 da população da Terra passava fome. Hoje, 1/3 passa fome. Onde quer chegar o homem da Terra? Você sabe? Então responda, porque eu sei, mas não posso responder. Minha abdução ufológica por extraterrestres ocorreu na noite de 14 para 15 de dezembro de 1983, a mais ou menos uns 6 quilômetros da cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Eu devo ter ficado entre 10 e 11 horas no interior daquele objeto. Apareceu uma mulher de pequena estatura. Ela apresentou-se como sendo Kabbalah, mensageira do mundo de Agali, e que vinha em missão de paz. Ela me passou uma mensagem para ser